Então, boa tarde a todos, bem-vindos a essa defesa virtual para a promoção para a classe de professor titular do professor Dr. Cícero Teixeira Regis. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o apoio que nós vamos ter nessa defesa, dado pela diretora da Divisão de Gestão de Pessoal do Instituto de Geociências, a Aline Abreu Teixeira, pelo responsável pela tecnologia da informação no Instituto, o engenheiro Marcelo Ploplon. Essa defesa vai estar com a seguinte agenda. Inicialmente, o professor Cícero vai ter 50 minutos para fazer a apresentação da sua tese. Terminada a apresentação, nós vamos ter um intervalo de 5 minutos. Retomamos com a etapa de arguição pelos membros da banca. A seguir, a banca se retira para uma sala virtual privada para fazer a sua deliberação. E, finalmente, o resultado será divulgado no final desta defesa. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos, e é um grande prazer fazer parte dessa comissão para avaliação do professor Cícero, para o qual agora eu passo a palavra. A essa banca ilustríssima e ao pessoal que está assistindo aí nessa reunião virtual, né? O mundo hoje é outro. Eu vou carregar aqui a minha apresentação e vamos iniciar. Eu vou falar de um tema para o qual eu tenho me dedicado nos últimos 2 anos, mais ou menos, como tema de pesquisa, que é sobre a perfilagem de poços eletromagnéticos. E eu tenho trabalhado muito em conjunto com o professor Paulo Carvalho, que está aqui na banca, nesse tema. É um tema que eu não me dediquei, né, na maior parte da minha carreira, mas que a gente tem trabalhado bastante, eu tenho me empolgado com isso daí. E estamos num projeto, né, de pesquisa financiado pela Petrobras. Estamos desenvolvendo toda uma estrutura de modelagem de perfilagem eletromagnética 3D, de meios anisotrópicos, tudo completo. E aí, nesse trabalho, né, mais geral, nós encontramos uma situação muito particular da perfilagem eletromagnética, que acabou virando o tema desta tese que eu vou apresentar hoje, né? E o título que eu estou dando é Uma nova interpretação para as causas dos picos de polarização na perfilagem eletromagnética de poços. Isso é um tema que faz parte da literatura já faz algumas décadas, da literatura de perfilagem eletromagnética, e eu vou abordar especificamente esse fenômeno aqui da perfilagem, que são esses que eles chamam de polarization horns, esses chifres, esses picos de polarização que acontecem nos perfis. Então eu vou começar, como tem bastante gente que não conhece muito da área da perfilagem e tal, eu vou começar fazendo uma revisão aqui histórica da perfilagem, particularmente desse fenômeno, até chegar no ponto que vai ser o tema de fato aqui da tese. Então, a coisa se passa assim. Desde o início, né, lá há muitas décadas atrás, da perfilagem eletromagnética, a situação era a que está ilustrada nessa figura aqui. A gente tem os poços eram verticais, né, de princípio não tinha a tecnologia para fazer os poços direcionais que existem hoje, então os poços eram verticais, e a ferramenta ela funcionava com um arranjo coaxial de bobinas. Significa, a bobina transmissora, você vai ter um anelzinho de corrente oscilante, né, na posição aqui do transmissor T,
e uma bobina receptora, outra anelzinho aqui, né, que vai captar o campo magnético, ambos com o eixo centrado no eixo do poço, o eixo da ferramenta aqui na vertical. Então, esse é o arranjo que se chama de arranjo coaxial, porque todo mundo tem que estar no mesmo eixo aqui. E a ideia de uma perfilagem dessa era a de estabelecer uma grandeza chamada condutividade aparente, na medida em que o campo observado aqui no receptor, ele depende da resistividade do meio ao redor aqui da ferramenta. Né? Nesse gráfico aqui, a gente tem essa zona vermelha como uma estimativa da zona de maior influência do sinal aqui, na parte central aqui, entre o transmissor e o receptor. Então, para esse tipo de medida, se tinha um cálculo para a condutividade aparente, considerando como o meio sendo, né, o meio ao redor da ferramenta sendo um meio infinito homogêneo, e havia uma conta, uma fórmula que dava um valor bem próximo daquele meio, né, homogêneo. No mundo real, tinha assim, mesmo um caso simples, você tem camadas, né, as formações aqui de condutividades diferentes. Então, a medida do campo magnético era capaz de sofrer variações de acordo com a condutividade dessas camadas. Então, para esse tipo de medida, o que acontecia, o que acontece até hoje, era esse tipo de gráfico aqui. Ó. Então, a gente tinha aqui a representação de uma interface horizontal, dividindo dois meios aqui muito espessos, dois meios infinitos aqui, homogêneos, de condutividade, né, fixa cada um. Então, a gente vai ter, quando a ferramenta está longe da interface, aqui para cima, o valor de condutividade aparente calculado tende para o valor do meio de cima. Quando está lá longe da interface no meio aqui de baixo, tende para o valor de baixo. E entre um extremo e outro, você tinha uma variação suave dessa curva entre os dois extremos, entre os dois valores aí. Então, tudo faz sentido, tem lógica, né, de acordo com a variação da resistividade no meio. Bom, isso tudo vai se complicar porque o pessoal começa a fazer a perfuração assim, inclinada. Isso vai ficando cada vez mais sofisticado. Hoje em dia, os poços são direcionais, eles vão mudando de direção dentro do subsolo para ir buscar as camadas de reservatório. Acaba sendo posto na horizontal. E também, não levei em conta na figura anterior, mas mesmo as camadas podem ter inclinação em relação ao poço, mesmo o poço sendo vertical. E o outro fator que torna mais complexa a análise desses sinais é que as ferramentas também foram se desenvolvendo. Então, o pessoal começou a usar outras fontes dentro da ferramenta, que não só aquele par coaxial. Né? Aqui tem uma ilustração, uma representação do princípio aqui de uma ferramenta moderna, onde você tem 3 fontes diferentes no mesmo espaço aqui, na mesma ferramenta. Né? A linha azul aqui está representando as linhas de campo elétrico gerado por uma bobina no plano horizontal. Tá? A vermelha está representando as linhas de campo elétrico geradas por uma bobina cujo plano é na vertical e perpendicular aqui à tela. Né? Você tem aqui o vetor, ilustrando aqui o vetor momento de dipolo para essa bobina. E uma terceira, também com plano vertical, mas com o momento de dipolo paralelo à tela, que é essa verde. Então, você tem 3 sinais sendo gerados aqui simultaneamente e também sendo observado por 3 receptores em direções diferentes. Então, dá uma combinação de 9 sinais eletromagnéticos sendo observados aqui ao mesmo tempo, e é uma quantidade de informação muito grande, muito maior do que simplesmente ter lá um par coaxial. Né?
nas ferramentas. Então, hoje em dia, o padrão das ferramentas é usar múltiplas fontes, múltiplos sensores, né? Na verdade, tem até outros pares aqui que servem para focalizar o sinal e fazer, né, e controlar ruído. Sério, é uma coisa muito sofisticada. Mas toda esse ganho de informação, né, vem acompanhado de um aumento na complexidade desses sinais, né? Muito bem. E aí, voltando lá para uns um pouco mais de 30 anos atrás, quando você tinha um poço inclinado, né, em qualquer configuração, ou mesmo com um poço vertical, mas numa configuração dessas em que a fonte é o dipolo horizontal, né, o plano da bobina é vertical, começavam a aparecer perfis assim. Essa é uma ilustração aqui que tem um perfil real de um poço de petróleo no Mar do Norte, onde você tem a medida aqui de resistividade aparente, né? E do lado direito aqui a medida de um modelo sintético, um dado calculado, né? Bem próximo. E o que vai observar? Ao invés de vir uma curva, né, suave, e vir para pegar aqui a condutividade assintótica na outra camada, você tem uma interface bem forte aqui. O que começou a observar, o que se observava que era uma linha que ela vai embora, passa da escala que seria esperada aqui, depois volta para pegar essa assintótica. Então, em vez daquele comportamento suave que era observado, eram esses picos aqui na curva, né? Esse é um poço que tem uma inclinação de 75 graus, então mesmo sendo perfilado com uma ferramenta puramente coaxial, a gente vai ter lá a bobina transmissora com o dipolo, o momento de dipolo magnético apontando numa direção de 75 graus em relação à vertical. E aí, isso daqui provocou um certo incômodo, o pessoal não sabia muito bem como interpretar isso aqui, começava a ter valores de condutividade, né, muito diferentes do que seria o valor esperado, no caso do modelo aqui, do valor correto e tudo. E aí foi, né, o pessoal foi tentando interpretar, foi tentando entender a física do que está por trás desses picos aqui, que não apareciam quando a perfilagem era puramente vertical e com arranjo coaxial. Eu tenho aqui um outro exemplo sintético, né? Nesse último era uma única interface, aqui a gente tem 4 meios diferentes, essas 3 interfaces, e aí você vai ter tanto o arranjo coaxial à esquerda, quanto o arranjo puramente coplanar, né? Só um par de bobinas com o momento de dipolo apontando paralelo e perpendicular ao poço, né? Como está ilustrado aqui no meio. Fica essa bagunça aqui. Então, a gente vai observar esses picos, né, bem fortes, associados aqui às interfaces, nos dois perfis, né, e não mais aquele comportamento suave como se esperava anteriormente. Então, com o tempo, o pessoal foi aceitando isso aqui, foi até entendendo como sendo uma maneira, né, uma informação útil aqui para marcar posição de interfaces, porque você tem esses picos aqui ao redor de uma interface dessa, né, a mesma coisa aqui no outro perfil e tal. E é uma coisa inevitável, um fato da vida aí que não tem como fugir. Muito bem, mas diante desse tipo de comportamento, o pessoal foi tentar entender, foi tentar interpretar o que causa esses picos, esse comportamento não suave aí nos perfis, né? Bom, eu esqueci de falar. Aqui você tem um exemplo muito moderno do como é um poço. Aqui é uma ilustração, né? É uma representação de como é o poço hoje em dia. Eles
conseguem ir mapeando aqui, tentando fazer o poço ficar cada vez mais, né, o máximo possível, paralelo à camada reservatória. Então, às vezes, passa um pouco de ponta e volta, e vai direcionando o poço conforme vai perfurando. E aquilo que eu falei, quer dizer, o pessoal acaba tendo o posicionamento desses picos como sendo um indicador, um marcador de que o poço atravessou uma fronteira dessa, atravessou uma interface dessa daqui. Então, direciona e tal, o geodirecionamento aqui do poço. Então, é uma tecnologia bem moderna e que uma coisa fantástica, e uma engenharia muito, muito sofisticada para perfurar esses poços e obter o máximo possível de produção ali no reservatório. Muito bem. A primeira interpretação sobre a causa desses fenômenos veio aparecer aqui em 1989, há mais de 30 anos, que o professor Alan Howard, que foi nosso professor aqui na UFPA por um tempo, né, e o Wang Chu, eles fizeram um modelo de equação integral para a perfilagem eletromagnética, e no trabalhos anteriores, aqui de 89, de congresso, e nesse trabalho, particularmente aqui, de 92, na Geophysics, vieram com a interpretação de que esse comportamento, né, não suave, esses picos no perfil, eram devido à influência de cargas de superfície pela descontinuidade do campo elétrico, quando você tinha vetor campo elétrico cruzando as interfaces, que é uma coisa que não acontece quando a fonte é um dipolo vertical. Quando a bobina é horizontal, todas as linhas de campo elétrico são horizontais, e aí, né, num poço vertical, você não tinha carga de superfície, você não tinha indução de carga superficial, você não tinha descontinuidade de campo elétrico, e bastava, né, inclinar a ferramenta, inclinar o dipolo fonte, ou usar um par com o eixo perpendicular ao poço, né, um par coplanar. Em qualquer situação dessas, já passava a ter linhas de campo elétrico cruzando as interfaces. Então, a interpretação deles tem uma geometria aqui que a gente pode entender bem, se eu tiver um dipolo magnético vertical, ele gera linhas de campo elétrico que são sempre linhas horizontais, mesmo com a presença de interfaces, variações de resistividade. Então, você não tem linhas de campo elétrico cruzando as interfaces, são sempre tangenciais, são sempre paralelas às interfaces. Já no caso de um dipolo magnético horizontal, eu tenho aqui como sendo apontando na direção X aqui na direita aqui, você vai ter linhas de campo elétrico cruzando a interface. E toda vez que tem uma situação dessa, tem o surgimento de cargas superficiais aqui na interface, e elas alteram o campo elétrico, você vai alterar as linhas de campo elétrico e vai provocar descontinuidade. As linhas vão ser descontínuas, as componentes normais, as componentes perpendiculares às interfaces. Então, já que antes não tinha campo perpendicular, depois, em qualquer dessas situações, passa a ter esse campo perpendicular, o Howard e o Wang Chu partiram do pressuposto de que os efeitos de comportamento não suave eram devido à carga de superfície, era devido à descontinuidade do campo elétrico. E fizeram toda uma matemática para mostrar como eram essas cargas, elas variam lá em fase com o campo, e como é o potencial gerado por elas e tal. Não sei se isso estava na cabeça deles, mas já havia um precedente importante na geofísica para um tipo de comportamento semelhante a esse, e que de fato é provocado por cargas de superfície, que é o efeito que dá distorções estáticas, mudanças magnéticos telúricos, né,
No MT, se você vê uma linha de medida na horizontal e ela atravessa stripes assim, verticais fortes, você vai ter o gráfico da medida de estividade aparente bem parecido com esses picos aí, né? Sendo que lá é, de fato, uma influência de carga de superfície e de descontinuidade do campo elétrico. Bom, o que a gente tem nessa interpretação? Quando tem o campo tangencial, o campo elétrico é contínuo. A componente tangencial é contínua na interface. Isso é um princípio básico da teoria eletromagnética, é uma condição de fronteira que é usada em 1001 problemas eletromagnéticos, é praticamente um dogma, é um mantra que a gente tem que seguir. As componentes, tanto eletromagnéticas, são contínuas quando elas são tangenciais às interfaces entre meios diferentes. Já a componente normal, a componente perpendicular do campo elétrico, é descontínua na interface. Então, se você vai metendo o campo aqui nesse meio, né, vai tendo um valor, vai sendo uma variação contínua aqui, mas quando chega na interface, tem um salto para o próximo meio. Pode ser maior, pode ser menor, dependendo das resistividades do meio, mas a ideia é de que as componentes normais são descontínuas e o que é explicado usando as equações do eletromagnetismo, equações de Maxwell, usando essa matemática, a descontinuidade é explicada pelo surgimento de cargas superficiais aqui. Então, muito bem, na interpretação que foi dada pelo Howard e pelo Wang-Chiu, os picos, né, os tais chifres lá nos perfis eram causados exclusivamente pelo acúmulo de carga e o efeito que isso tem em distorcer o campo aqui, né, e provocar descontinuidades no campo elétrico. Basicamente porque antes, quando as ferramentas eram postos verticais, ferramentas coaxiais, arranjos coaxiais, não tinha essa situação de ter componente normal às interfaces. Bom, isso até hoje é a explicação aceita por toda a comunidade da perfilagem. Eu estou dando como exemplo aqui um texto da Barbara Anderson, que é uma das pessoas mais importantes na história da perfilagem eletromagnética. Ela foi durante muitos anos trabalhando na Schlumberger, desenvolveu muito do que se tem hoje de teoria e de interpretação, né, desses perfis. E, mesmo agora, em novembro de 2019, ela publicou um texto onde chama a atenção especificamente para esse fenômeno, para esse problema, e ela diz textualmente que o chifre, né, o pico, é causado por uma descontinuidade no campo elétrico que ocorre quando a ferramenta cruza a fronteira em um ângulo grande. Aí. Bom, e é uma certa ironia aqui que eu vou ter que falar mais adiante, é que o título do texto dela é "Você nunca vai perder uma discussão sobre interpretação de resistividade quando o James Clerk Maxwell estiver do seu lado". E, bom, naturalmente, no texto dela, ela está se referindo a todo o trabalho matemático que o Howard e o Wang-Chiu fizeram de calcular como era o comportamento das cargas de superfície e os potenciais que eles geram, etc. Muito bem. Então, essa é um conhecimento que está estabelecido faz 30 anos, é universalmente aceito, um detalhe dentro da área de perfilagem que está resolvido. E aí, é aí que eu entro nessa história, nesse momento, porque estudando esses assuntos e tal, trabalhando em colaboração aqui com o Paulo Carvalho, o Paulo me apresenta a seguinte situação. Olha só o que a gente vai ver. Eu tenho aqui um perfil sintético, né? Eu tenho o dado calculado aqui, em um modelo que você tem aqui uma condutividade de 11 ml por metro
na parte de cima, no topo, aí uma interface aqui exatamente no 0 igual a 0, separando uma descontinuidade na resistividade, e o meio de baixo com 0,2 em correspondente. E o que nós temos é um perfil, dois perfis absolutamente tradicionais, e o esperado, né, o esperado de acordo com tudo que a gente sabe até hoje. Então, o perfil no arranjo puramente coaxial, vem suave, né, aproxima ali uma continuidade do meio, vem suave, chega bem mais próximo da outra, porque é menos condutivo, mas sem problema. E para um arranjo puramente coplanar, né, quando a gente vai ter a linha de campo elétrico cruzando a interface, vai ter toda, e vamos ver aqueles picos novamente, assim como a gente já viu nos exemplos anteriores. Então, até aqui, sem problema, tudo normal. Mas aí o Paulo me chama a atenção e diz o seguinte: olha, quando a gente faz esse modelo, incluindo anisotropia no modelo, de tal maneira que eu tenho, primeiro, o meio de cima isotrópico, né? Só tem um valor de condutividade. E o meio de baixo, ele tem anisotropia, mas de tal maneira que a componente horizontal da condutividade é a mesma do meio de cima, e a componente vertical muda, né? Vai ser aquele mesmo 0,2. Quando faz o perfil, a gente vai observar isso daqui. Ó. Primeiro, para o arranjo coaxial, não tem variação, porque ele só é sensível à condutividade horizontal. Então, como a gente fez a mesma, né, aqui não tem descontinuidade, não tem quebra nenhuma, ou ele simplesmente passa batido aqui, simplesmente a linha reta, calculando a mesma condutividade do parede. Já o arranjo coplanar, lembra, ele é o que vai ter linhas de campo elétrico circulando ali no meio, então vai ter influência tanto da componente horizontal da condutividade quanto da vertical. E a componente vertical é onde tem uma descontinuidade, né? Você tem um valor de resistividade no meio diferente do outro. Então, nessa situação, indiscutivelmente, vai ter acúmulo de carga superficial dessa interface, vai ter linha de campo elétrico descontínua, quando as linhas de campo, a componente normal vai ser descontínua, e, no entanto, a gente vai observar, para o arranjo coplanar, um comportamento absolutamente suave, completamente diferente do que a gente observou no caso anterior. E esse é uma situação inusitada, porque se a gente aceitar a interpretação clássica, uma vez que tem um acúmulo de carga superficial na interface, deveria ter um comportamento que não é suave, né? E, no entanto, a gente não observa isso. Esse é um resultado que a gente fez esse modelo, a gente fez essa formulação e tudo, e conferiu com vários textos da literatura. Esse mesmo tipo de modelo a gente encontra na literatura, de gente importante aí do mundo, e com esse tipo de comportamento. Mas para quem aceita a interpretação tradicional, é uma coisa estranha, é uma coisa inusitada, que o gráfico, tanto no coaxial quanto no coplanar, eles vêm totalmente suave. E uma última situação é o mesmo modelo, mas agora perfilando num ângulo de 60 graus em relação à vertical. Então, um perfil inclinado, né? E agora os dois perfis, tanto coplanar quanto coaxial, vão ter influência, né, dos dois meios. Não tem mais o arranjo coaxial, já não é mais vertical, então não depende só da condutividade horizontal, e vai ter influência dos dois meios. E, novamente, tanto no caso coaxial quanto no caso coplanar, mesmo com toda essa inclinação, vamos observar um comportamento absolutamente suave desse perfil, conforme o transmissor e receptor cruzam a interface. Não tem chifre, não tem pico, não tem nada de comportamento que poderia esperar pela presença de carga de superfície. Bom,
E aí a gente foi tentar entender o que está acontecendo aqui, por que não, né, como é que a gente vai explicar que não todos esses perfis não têm esses picos tradicionais. Tá? Então, para entender isso, a gente vai lembrar alguns fatos básicos aqui da teoria eletromagnética, né, que eu tô escrevendo aqui só para marcar o pessoal que não está acostumado com o que a gente sempre faz, todo esse estudo no domínio da frequência. Então, a relação entre o campo elétrico e o campo de intensidade de corrente, em geral, todo mundo conhece como esta primeira relação aqui no domínio do tempo, mas o que a gente tem é a transformada de Fourier dessa expressão. A gente tem a definição tanto do vetor densidade de corrente quanto do campo elétrico, né, no domínio da frequência. Então, vamos ter essa relação aqui. E esse termo entre parênteses é dado até um nome para ele nessa símbolo aqui, a letra eta, que é a admitividade, que é onde entra as propriedades físicas do meio, né, elétrico. Tem a condutividade e a permissividade elétrica, para caso haja efeitos de polarização do meio e tal. Então, a relação geral é que a corrente total, incluindo corrente de condução e corrente de deslocamento, ela é linear para os meios simples, para os meios lineares, ela é linear com o campo elétrico, de acordo com essa expressão aqui. Então, isso é bem básico, é bem comum, mas o que eu quero chamar a atenção com isso daqui é, né, com essa que a gente vai usar bastante, é para o fato de que, de acordo com a lei de Ampère, de acordo com uma das equações fundamentais das equações de Maxwell, o campo magnético é gerado pelo campo de corrente. Você tem o fluxo de corrente, e agora, nesse símbolo, eu estou envolvendo toda a corrente total, que eu estou chamando aí, tanto corrente de condução quanto de deslocamento, está tudo embutido nesse símbolo no domínio da frequência. E o que a gente vai observar? É que, para o campo de densidade de corrente, a situação é o contrário do campo elétrico, no sentido de estudo aqui de descontinuidade na interface. Né? Pela necessidade de ter continuidade aqui na corrente, o vetor de densidade de corrente normal à interface é contínuo. É contínuo. Vai ter um fluxo aqui desse campo vetorial, que é o mesmo antes e depois da interface. Esse vetor é igual a esse, é uma passagem contínua e suave da componente normal. Já a componente horizontal é o contrário, ela é descontínua. Porque o que a gente vai observar é, de novo, essa relação aqui. Se a admitividade, né, não é igual nos dois meios, né, e a gente viu antes que o campo elétrico tangencial ele é contínuo sempre, então essa relação implica descontinuidade no campo de intensidade de corrente, que eu estou representando aqui por essas setas de tamanho diferente, né, quando se aproxima da interface aqui, entre os dois meios. Pois bem, então a gente, pensando em tudo isso, criou uma hipótese para ser testada. É a de que os picos dos perfis, quando eles acontecem, é mais provável deles estarem relacionados a descontinuidades no campo de intensidade de corrente do que no campo elétrico. Né? Simplesmente porque a gente vai lembrar da equação fundamental aqui do eletromagnetismo, né, de uma das equações de Maxwell, a lei de Ampère, que relaciona o campo magnético com o campo de intensidade de corrente. Então, para testar essa hipótese, a gente vai observar, vai estudar o comportamento desses campos no perfil, mas eu quero deixar marcado aqui uma observação importante que vai aparecer na nossa conta lá mais adiante. Que é o seguinte, aqui eu tenho a mesma informação que eu dei antes, graficamente, lá com as setas, eu tenho em termos das equações. Né? Então, a componente X, a componente tangencial do campo de corrente no meio 1, é
essa relação com o campo elétrico, dada pela admitividade meio 1. A componente meio 2, a meio 2. E essas são diferentes. Né? Eu tenho a componente meio 1 é diferente do meio 2, mesmo quando tende para a interface. Porque as condutividades são diferentes, as admitividades são diferentes, ainda que o EX, a componente tangencial, seja igual nos dois. Já a componente normal, como a gente viu lá no slide lá com as setinhas, ela é contínua, ou seja, se eu pegar a expressão do campo de corrente no meio 1 e fizer observar exatamente na interface, tendendo para a interface, eu vou encontrar o mesmo limite, a mesma tendência da do meio 2. Então, essa é a nossa clave. Então, isso significa que se eu observar a razão de contraste entre o campo elétrico, né, normal, que é o que era observado anteriormente na interpretação dos picos como o efeito de carga de superfície, a gente vai observar que o campo elétrico, o campo normal elétrico, né, a componente normal na interface, do meio 1, dividido pelo meio 2, a razão é a razão entre as admitividades, dada por esta equação aqui. Já que vai ter descontinuidade no campo de corrente é a componente tangencial, e nela o que vai, a razão, né, o contraste, a razão de contraste aqui entre as duas, não é mais o eta2 sobre eta1, e sim eta1 sobre eta2, dada por esse par de equações aqui. Então, é isso que eu vou chamar bastante atenção mais adiante, que vai aparecer na nossa análise do campo magnético mais adiante. Muito bem, então, vamos deixar na memória aqui essas relações e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular a taxa de variação das componentes que são medidas, né, do campo magnético, conforme a ferramenta cruza a interface, conforme a ferramenta se desloca atravessando a interface. Né? Então, o que nós vamos observar não é a expressão do campo como ele varia dado uma posição de fonte, e sim como ele varia conforme tem o movimento, né, do par fonte-receptor, o movimento da interface. Então, a análise matemática que nós vamos fazer vai ser dessa taxa de variação. Por quê? Porque nós vamos observar quando, de um lado e do outro da interface, tem variação nessa taxa de variação, que é onde vai dar o comportamento não suave. Quando a curva for suave, eu vou ter a mesma taxa de variação, né, nos dois lados, conforme tende para a interface. Bom, e para fazer isso, a gente vai reduzir o problema a o que tem de mais fundamental nessa situação para reduzir ao máximo a complexidade aqui da análise. Então, a gente vai fazer toda a conta para um modelo sem a presença de poços, sem a presença de zonas de invasão, que alteram a geometria toda esse ponto. Vamos fazer o meio com uma única interface. Então, eu tenho dois semi-espaços homogêneos e isotrópicos, comparado por uma interface plana. Vamos ver exatamente o que acontece ao cruzar aquela interface única. A representação da fonte é na forma de dipolos magnéticos, e isso simplifica lá o equacionamento. E nós vamos fazer ambos os meios tendo a mesma propriedade magnética, a mesma permeabilidade magnética, porque se houver variação da permeabilidade magnética, o próprio campo magnético medido, ele mesmo vai ser descontínuo. Então, já não faz mais sentido falar em suavidade aí nessas coisas. Bom, e nós vamos, finalmente, fazer o cálculo dessas taxas de variação especificamente para a fonte de polo magnético horizontal e de polo magnético vertical na direção X. Porque a simetria desse meio, né, quando a gente tem uma interface horizontal entre dois meios, ela me garante que, seja qual for a direção do dipolo fonte que eu quiser calcular, eu sempre posso calcular o campo gerado por qualquer dipolo em qualquer direção como uma composição, como uma combinação linear
desses dois dipolos aqui, dipolo magnético horizontal e o vertical, dado a mesma distância de fonte e tal, e eu sempre posso calcular o campo em qualquer direção, projetando o campo desses dois na direção que eu fiz. Então, com toda essa preparação aqui, a gente vai fazer um cálculo nas seguintes situações. A gente tem, primeira situação, transmissor e receptor no meio 1, meio de cima, ok? Repare que eu estou fazendo uma inclinação genérica aqui, arbitrária, né? Não é um poço vertical, nem é totalmente arbitrário. E eu estou marcando a posição da ferramenta em termos dessa coordenada aqui, que eu chamei de H0, para a coordenada do transmissor. Né? Transmissor, aqui é receptor. Então, a primeira situação é essa. A segunda situação é o mesmo meio, mas agora o receptor já está no meio 2, enquanto o transmissor ainda está no meio 1. Então, o que a gente vai observar é a passagem do receptor nessa interface, dessa primeira situação para essa segunda, e da segunda para a terceira, vamos observar a passagem do transmissor pela interface antes no meio 1, agora tanto o transmissor quanto o receptor no meio 2. Eu vou ficar me referindo a essas três situações aqui como sendo situações 1, 2 e 3. Muito bem. Na formulação matemática desse problema, do cálculo do campo dessas fontes, nós vamos dar uma ênfase muito grande aos modos de propagação. Né? Então, eu vou já explicar o que é, mas eu vou dizer que no modo TE, modo transversal elétrico, tudo isso em relação a Z, só existe componente do campo elétrico na horizontal. É o que acontece, por exemplo, com o dipolo vertical, aquelas linhas circulares horizontais lá de campo elétrico. E no modo transversal magnético, esse TM, só existe componente do campo magnético na horizontal. Elétrico vai ter em todas as direções, conforme a gente vai observar mais adiante. Okay? E o que acontece é, para o dipolo vertical, a geometria do campo elétrico são linhas circulares horizontais, então ele se propaga exclusivamente no modo TE. Já para o dipolo horizontal, o campo ele não é nem só TE, nem só TM, não tem simetria que se aproveite assim, de separar, né, só no modo ou no outro, mas a gente tem a ferramenta matemática das potenciais de Lyapunov, que permite escrever o campo da fonte com uma composição de um puramente TE e um puramente TM. O campo total é a soma desses dois. E quando a gente faz essa formulação, a gente vai observar que a componente vertical desse dipolo horizontal, ela também só depende do modo TE. Só depende dos fluxos de campo elétrico, do programa em que tem campo elétrico puramente horizontal, tangencial à interface. Enquanto que a componente horizontal, componente X, vai ter, sim, expressão, vai ter contribuição dos dois modos de propagação, não tem simetria, não tem nada. Muito bem. Aqui não vamos nos preocupar muito, é a anotação, depois se alguém quiser discutir vai estar aqui. Eu quero só chamar a atenção para esses dois termos aqui à direita, que são os coeficientes de reflexão, e que o que a gente vai sempre observar é que, onde tem uma expressão que envolve o modo de propagação TE, envolve aqui as admitâncias, esse fatorzinho aqui, essa razão de admitâncias, que é o coeficiente de reflexão do modo, puramente do modo TE. E quando envolve modo transversal magnético, o fator que entra, né, a grandeza aqui é a impedância, relacionada ao campo magnético, depende da condutividade, depende da frequência, depende da permeabilidade magnética, está tudo embutido nesse símbolozinho aqui. Okay? Bom, o que nós vamos observar é o seguinte, as expressões, né, ninguém se preocupe que ele não precisa entender essas expressões todas, mas o que eu quero chamar a atenção é as expressões para as três componentes, dada uma posição da fonte de dipolo magnético vertical, elas vão ser assim. Ó.
para a situação 1, eu tenho essa primeira expressão. Isso daqui é uma integral da transformada de Hankel, né? Está envolvido nela influência das propriedades físicas do meio e da frequência do campo, ok? E entra a posição da fonte e tá tudo envolvido nessa expressão aqui. Para o meio 2, eu tenho uma expressão diferente, com a mesma coisa, é uma integral da transformada de Hankel, que é a solução dessa integral é que vai me dar a medida aqui, né, o cálculo aqui da componente magnética, no caso aqui a componente vertical, e no meio 3, outra expressão semelhante a essa. Bom, essas três, elas são a solução, dada uma posição da fonte, elas me dão um campo em qualquer posição, no meio inteiro, ok? Porque, no caso aqui, por exemplo, eu tenho, depende da coordenada Z, e aqui a coordenada E, na horizontal. Em qualquer ponto aqui eu posso calcular, desde que esteja na situação 1, né, o campo no meio aqui, no meio 1, eu posso calcular com essa expressão. A mesma coisa para as demais. E aí o que a gente vai observar? Eu não quero fazer um cálculo dado uma posição de fonte e o cálculo em qualquer lugar. A posição do receptor sempre é fixa em relação à fonte, que é dado por essa expressão aqui embaixo. A coordenada sempre vai ser a coordenada da fonte, mais essa altura vertical aqui. Então, é fixo. Então, eu vou expressar todas essas fórmulas em termos da posição da fonte e vou calcular a taxa de variação, vou calcular a derivada em relação à posição da fonte, a coordenada da fonte. Então, o que vai observar? As derivadas ficam dessa forma, ok? E eu vou fazer o caso limite de cada uma dessas expressões tendendo para a interface. Então, eu vou olhar para a expressão 1 e a 2, conforme tende para a interface, vai me dar o que acontece na passagem do receptor. Vou olhar a 2 e a 3, tendendo para a interface, vai me dar o que acontece na passagem do transmissor. E o que nós vamos observar para esse caso é o que todo mundo podia esperar. Ambas as passagens, tanto do transmissor quanto do receptor, são suaves. As derivadas são iguais. A taxa de variação do meio 1 para o 2 é a mesma. A taxa de variação do campo magnético do meio 2 para o 3 é a mesma. Então, as expressões são idênticas quando você põe as coordenadas lá da interface e o que vai observar é suave. Isso é exatamente o que se observava no dipolo vertical e o poço vertical. E eu tenho aqui um exemplo, né, só para ilustrar o que eu estou dizendo. É um caso particular, tem dois semi-espaços com esses valores aqui e uma inclinação de 45 graus. Okay? Repare que essa não é uma situação que existe na prática. Ninguém vai botar uma fonte vertical e mede o campo vertical, porque os dipólitos sempre acompanham ali o posicionamento da ferramenta. Mas esse dado teórico nos leva a essa conclusão. A componente vertical de um dipolo vertical é sempre suave. Sempre. Tanto parte imaginária, parte real, a função toda completa, suave, conforme a matemática nos disse, né, acabou de mostrar. Agora, para o dipolo vertical, componente horizontal, componente radial aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Então, aqui vai ser rápido, porque eu não vou repetir o argumento. Né? Eu calculo a derivada em relação à posição da fonte e vou expressar esses campos na interface, olhando a relação entre a posição 1 e 2, né? A situação 1 e 2, do cruzamento do receptor, e a 2 e 3 do cruzamento do transmissor. As derivadas são essas, okay? E nós vamos observar para a passagem do receptor, né, a curva é suave. A derivada imediatamente antes da interface é igual à derivada imediatamente após a interface. Ela, como vai ser suave. Já a passagem do transmissor, né? Já a passagem do receptor, que é a passagem do meio 1 para o 2,
ela não é suave, olha só. Ela vai, se você observar, ela vai ser a mesma expressão, mesma integral. Daqui para frente é igual, a mesma expressão, o coeficiente de inflexão, a função de peça, tudo igual, só que no integrando tem, no meio 1, na situação 1, aquela função 1, que depende da condutividade do meio 1, e a U2, que depende da condutividade, né, da adjuntividade do meio 2. Então, são diferentes. Então, aqui vai ter uma quebra, aqui vai ter na derivada, né? Aqui não vai ser suave essa curva. E, para complementar, a gente tem um sinal contrário aqui entre as duas expressões. Por um momento, até parecia que isso aqui ia indicar o pico mesmo do chifre, mas não é. Elas podem ter o mesmo sinal, né, no fim, essas duas expressões aqui. Mas por causa dessa diferença, né, a diferença do sinal e essa daqui, apesar de ser quase a mesma, a expressão ser quase igual, o campo é descontínuo. Quer dizer, o campo não, a derivada. O campo é contínuo, a derivada é descontínuo. Vamos observar, para o nosso exemplo lá, de 45 graus, e 20 kHz, uns picos bem fortes aqui. Na passagem do transmissor, né, desculpa, do receptor, eu estou marcando esse gráfico exatamente na posição do receptor, enquanto que na passagem do transmissor é tudo suave, você só vai ter um ponto de comportamento não suave aí desses gráficos. Né? De novo, só ilustrando o que foi visto na matemática, na conta. Para essa mesma componente, uma última observação a gente pode reescrever aquelas mesmas derivadas abrindo em dois termos, né? Abrindo lá os fatores do termo do coeficiente de reflexão. E dá para escrever aquela mesma derivada da situação 1 e da situação 2 com essa expressão maior aqui, onde ela tem duas partes. Olha. Uma primeira, onde mostra um sinal totalmente suave, é a mesma expressão nas duas, é idêntica essa expressão e essa de cima, é a mesma, mas um termo que é diferente de uma para outra, simplesmente pela propriedade física, pela admitividade. É a mesma integral, nas duas expressões é a mesma integral, simplesmente multiplicada pela condutividade 1, a admitividade 1 no meio 1 e a 2 no meio 2. Então, a gente vai observar que, se eu for olhar o fator que de fato dá a descontinuidade na derivada, o fator que vai provocar o comportamento não suave, a razão de contraste dessa contribuição é a mesma do campo de densidade de corrente tangencial. Você percebe? É a mesma. É eta 1 dividido pelo eta 2. Não é a razão entre o campo elétrico normal, é a razão entre o campo de densidade de corrente tangencial às interfaces. Bom, para o dipolo horizontal, a gente vai ter, primeiro, a componente vertical, tudo é simétrico. Né? O eletromagnetismo tem umas relações de simetria muito, muito fortes, que a gente aproveita bastante. Então, apesar de ter a conta toda aí, mas é previsível que a gente vai ter o resultado simétrico em relação ao que foi feito para o dipolo vertical e a componente horizontal. Ou seja, uma passagem vai ser suave e a outra não, e é a mesma relação, tá vendo? Agora, a passagem do receptor é suave, mas a do transmissor não é, e com a mesma relação. Tem a mesma integral, com a única diferença que uma é um, a outra é outra. Então, a ilustração como eu falei, é simétrica em relação ao caso anterior, né? Onde a gente vai observar um pico forte aqui na medida do campo magnético, na passagem do transmissor e não do receptor, como era antes. E a outra totalmente suave, então a matemática confirma aí. E, de novo, como se você vê, é a mesma relação. Ó. Então, eu posso fazer aquela mesma operação de abrir esses coeficientes de reflexão em um termo contínuo e um descontínuo. E chego na mesma conclusão com relação a essa componente que eu cheguei na anterior. Bom, para o último caso aqui, o caso da componente horizontal, do dipolo horizontal,
é o maior de todos, é o mais... É onde a gente se perde mais na matemática aqui, porque a expressão fica enorme, são 4 integrais, né? No caso geral. Nessa situação particular que eu fiz aqui, limitado, no plano XY, a componente Y é 0, então se reduz para 3, mas ainda assim é uma expressão grande, né, bastante envolvente aí. Mas, o que nós vamos observar? Aquilo que eu falei anteriormente. Eu tenho contribuição de esses dois termos aqui, de modo TE, de modo de propagação transversal elétrico. Então, para essa contribuição aqui, só existe campo elétrico tangencial à interface, e eu tenho contribuição do campo do modo TM. Então, nessa contribuição é que vai dar o campo elétrico normal à interface, é só nela que vai ter contribuição de carga de superfície. Né? E o que nós vamos observar, se você olhar aqui, eu tenho do lado esquerdo a situação 1, do lado direito a situação 2. Vamos observar, de novo, a mesma relação das expressões anteriores. Eu tenho a mesma integral, com a única diferença que eu tenho integrando uma função U deste lado e uma função U2 do outro. Aqui também, o 1 do lado, o 2 do outro. Então, tudo que eu falei com relação à descontinuidade das componentes anteriores, vale para essa expressão ou para essa contribuição aqui do modo TE. Ela tem uma parte, uma função, um sinal suave, um sinal contínuo, conforme a ferramenta atravessa a interface, e um sinal descontínuo, dado pela mesma relação que a gente viu antes, eta1 por eta2. Já a contribuição aqui do modo TM é um pouquinho mais, não é mais complicado, mas é um pouquinho diferente, porque não é só o coeficiente de reflexão. As impedâncias estão nesse aqui, com o coeficiente de reflexão, e aqui um pouquinho diferente, porque eu tenho, em vez de ser as impedâncias, só as funções U e a admitividade. Né? Então, abrindo essa, da mesma maneira que a gente fez aqui para os coeficientes de reflexão, a gente vai observar aquela mesma história de novo. Né? Uma contribuição de um sinal contínuo, suave, na passagem do receptor, com uma descontínua. Uma que eu tenho a mesma integral dos dois lados da interface, mas multiplicado por um fatorzinho agora do inverso da admitividade. Mas repare que a relação da razão de contraste é a mesma. Se eu fizer a razão do termo meio 1 pelo termo meio 2, de novo vai dar eta1 por eta2, que é a razão entre as componentes do campo de densidade de corrente e não do campo elétrico normal, né? do campo de densidade de corrente tangencial e não do campo elétrico normal, que é quem está subindo a carga de superfície. Bom, essa é a última componente. A gente viu a situação 1, 2. Repito, tudo igualzinho para a situação 2 e 3. E a gente vai observar que, nesse caso, tanto a passagem do receptor quanto a passagem do transmissor, nenhuma delas vai ser suave. Ambas vão ter ou um pico ou uma quebra na derivada, né? Uma situação em que a curva não é suave. Que é o que vai ilustrar aqui, de novo, o nosso exemplozinho. Na parte imaginária do campo, eu tenho 2 picos, né? Um na passagem do transmissor, outro na passagem do receptor. E na parte real aqui, eu tenho uma quebra, um comportamento aqui, um ponto que não é suave a curva, mas não é um pico, isso não é um chifre, como se chama lá, aqueles horns. Né? Mas ambos estão descritos no equacionamento que a gente acabou de observar. Né? Então, essa é a única em que as duas passagens não são suaves, são a derivada descontínua. Bom, resumindo todos esses resultados, para a gente tirar uma conclusão, a gente vai observar que, para o dipolo vertical, a componente vertical é sempre suave. Conforme a ferramenta atravessa a interface, não tem quebra de suavidade nenhuma. Para a componente horizontal, a derivada é descontínua na transição do receptor,
mas a curva é suave, é contínua na transição da fonte, né, do transmissor. Para o dipolo horizontal, a componente vertical é contínua na transição do receptor e descontínua na transição da fonte, na transição do transmissor, que é a situação simétrica em relação a essa última aqui. E para a componente horizontal, do dipolo horizontal, nas duas passagens, ela é descontínua, a derivada não é suave. Pode ter pico ou pode ter só a quebra mesmo na curva. Bom, a componente horizontal do dipolo horizontal, se você for observar, as quatro que nós observamos, e nas quatro observamos, né, em 3 das 4 observamos comportamento não suave, comportamento de picos em algumas vezes, né? Delas todas, a única que de fato tem influência de carga de superfície, influência direta, matemática de carga de superfície, é a componente horizontal do dipolo horizontal. Ela, todas as outras só vai ter influência, ou só tem modo TE, ou só tem influência do modo TE, do modo transversal elétrico, né, na formulação. E das 4, a única que é sempre suave é a componente vertical do dipolo vertical, que era a que se tinha originalmente na perfilagem, quando o pulso era vertical e as ferramentas eram coaxiais e tal. É a mais antiga perfilagem que tem. E, se lembrar do nosso caso motivador lá, o caso anisotrópico, ele também mostra uma situação na qual existem lá cargas de superfície pela influência do campo elétrico normal, a interface, mas as curvas são todas suaves em todos os perfis. Então, observando esse comportamento de todas essas componentes e observando que as razões de contraste dos termos que de fato dão as descontinuidades nas derivadas, que essa razão ela é sempre, em todos os casos, ela é igual a do fluxo de corrente descontínuo, fluxo de corrente tangencial à interface, que é descontínuo, e nenhuma delas a razão é igual à razão do campo elétrico, né? Então, tudo isso nos leva à conclusão de que quando há picos no perfil, ou outro comportamento não suave no perfil, qualquer guinada na curva, eles não são causados pela influência de cargas de superfície, né? Mas estão intimamente relacionados à descontinuidade no campo de densidade de corrente, né? A nossa hipótese inicial, a gente só acumulou elementos que corroboram aquela hipótese inicial. Então, nós estamos agora nos contrapondo a uma interpretação que já tem mais de 30 anos, que é aceita universalmente aí na literatura, né? E todos esses argumentos e essa conclusão a gente botou no artigo, submeteu para a Geophysics, e por uma coincidência muito legal, ontem, após a reunião aqui para testar o sistema com a banca, ontem chegou o acerto final, chegou a prova do artigo que vai ser publicado na Geophysics com esses resultados agora no último ano, no número desse ano. Então, essa era o recado que eu tinha para dar nesse estudo. Então, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu aí com a maior paciência do mundo, e sendo essa uma defesa, né, para a progressão para a casa de professor titular, eu tenho que agradecer a todo mundo que contribuiu comigo, que estava, né, comigo em todos esses anos aí na minha carreira profissional, desde do pessoal lá da escola de aplicação, né, da minha época, era a NPI aqui da universidade, onde eu, de fato, aprendi tudo que eu aprendi de ser professor, foi lá, né? E até hoje tem grandes amigos, e todas essas instituições que eu estou agradecendo aqui, que eu estou ilustrando aqui,
que fazem parte da minha trajetória. Em todos esses cantos aí, eu tenho amigos muito bons, gente que eu já colaborei, gente que eu já trabalhei, gente que a gente já conviveu. Então, eu só tenho a agradecer. Eu dei muita sorte nesses anos todos de conviver, de trabalhar com gente maravilhosa em todos esses lugares aí que eu passei. Então, muito obrigado. Era essa a minha peça.